Boa tarde, pessoal. Bom dia. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou um homem branco, eu sou calvo, eu utilizo um headset com o microfone na frente da minha boca e o fundo está um pouco borrado, mas aqui eu tenho o símbolo do Python e ao fundo eu tenho uma estante com alguns jogos, alguns livros e uma mesa. Tá? Então, eu vou começar a palestra. Pode fazer a transição. Só esperando o pessoal colocar aqui os slides para eu começar a apresentação, tá? Pronto, vamos lá. Trabalho distribuído, além do home office, que é que eu tenho aprendido pelo tempo que eu venho trabalhando de forma distribuída. Então, essa é a nossa agenda. Eu vou começar me apresentando. Em seguida, eu vou falar sobre padrões de distribuição de equipes. Depois eu vou falar um pouquinho de como a Covid acelerou essa tendência que já vinha ocorrendo há algum tempo. Depois vou passar sobre minha opinião do trabalho híbrido. E aí eu entro nas coisas que eu acho que são sobre trabalho distribuído, que são os padrões de comunicação, como que a gente lida com reuniões de urgência e a parte mais voltada ao ser humano, socializar e celebrar as conquistas. E ao final vou separar um espaço para vocês fazerem perguntas e vou compartilhar algumas referências. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que esse é um assunto extremamente amplo, com diferentes pontos de vista, e o que eu vou apresentar para vocês é o meu ponto de vista, a minha opinião, e talvez ela não faça tanto sentido assim para você. Coisa que também eu quero deixar claro é que é a minha opinião e não a opinião do meu empregador, tá? Então, quem sou eu? Eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2008, há 13 anos, e atualmente eu trabalho como back-end Python Engineer desde abril de 2021. A Loadsmart é uma empresa de logística que atua no mercado americano e o nosso lema é mover mais cargas com menos recursos. E antes disso, eu passei por várias experiências. Tive uma empresa chamada Solucione Sistemas. O nosso foco era desenvolver sites para as empresas aqui do estado mesmo. Em seguida, eu trabalhei pela Globo.com lá no Rio de Janeiro, trabalhei um pouco nos portais de novelas e trabalhei no G1, destacando aqui a apuração das eleições municipais de 2012, onde o G1 foi o portal mais rápido da internet a dar o resultado dos prefeitos eleitos pelo país. E depois disso, eu fui aprovado no concurso da Dataprev. A Dataprev, para quem não sabe, é uma empresa pública de TI. Eu atuava na Dataprev processando os benefícios da população brasileira inteira. É uma das maiores folhas de pagamento do mundo, né? A folha de pagamentos do INSS. E, além disso, ano passado, a Dataprev desempenhou um papel muito nobre aí no tratamento à pandemia, né?
ativamente do projeto de distribuição de renda do auxílio emergencial, e eu tive o prazer de trabalhar na interface onde você conseguia consultar o resultado do processamento da requisição de auxílio. Tive uma experiência de um semestre como professor substituto da UFRN, ministrei 2 disciplinas. Foi uma porque me trouxe uma visão diferente do que eu estava acostumado a trabalhar no dia a dia, né? E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo lá, quando eu tinha a Soluciona Sistemas, a gente lançou esse produto aí em 2009, chamado Tweet Abadá. E a nossa ideia aqui era utilizar o Twitter para facilitar os anúncios de Abadá, que na época ocorriam lá no Orkut. As pessoas anunciavam, eu tenho um Abadá para vender, quero um bloco e quero trocar por outro. E esse produto ele foi um sucesso na época. A gente teve, acho que foram mais de 1.500 tweets publicados lá no Tweet Abadá, e as pessoas conseguiram realmente utilizar a ferramenta para trocar os abadás do Carnatal. E depois disso, a gente teve uma experiência de vender essa solução para uma empresa de fora do estado, que estava interessada em fazer uma campanha publicitária utilizando essa mesma dinâmica. E aí a gente atendeu 2 campanhas, uma em São Paulo, outra em Santa Catarina. E assim, para mim, isso foi a minha primeira experiência trabalhando remotamente, né? Porque eu estava aqui em Natal e as empresas estavam se comunicando com a gente lá dos estados onde elas estavam, né? E aí, essa tendência de trabalho remoto, ela já vem há bastante tempo ocorrendo, e aí tem essa frase aí do Martin Fowler. Para quem não conhece o Martin Fowler, ele é um dos signatários do Manifesto Ágil, que surgiu em 2001, tentando mudar um pouco a forma como a gente desenvolvia software. Então, o que ele disse nessa citação aí é que não existe uma simples dicotomia de remoto versus presencial. É uma coisa um pouco mais complexa do que isso, e ele identificou alguns padrões de distribuição de times, que ele chamou de single site, multi-site, trabalhadores satélite e remote first, ou seja, orientado ao remoto. E aí eu vou passar por cada um deles agora em detalhe. O single site, eu acho que talvez seja o que as pessoas estão mais acostumadas. É um cenário em que toda a equipe trabalha fisicamente próxima, então é um cenário em que ele permite uma rápida colaboração ali, sem você precisar de muitas ferramentas que viabilizem essa colaboração, né? Porque está todo mundo junto ali e elas conseguem se comunicar presencialmente. E além disso, é um cenário onde você consegue saber quem está no local de trabalho, quem não está, quem está concentrado, quem não está, você consegue facilmente ver essas coisas, né? E aí a gente passa para o cenário de multi-site, ou os trabalhadores em vários lugares. E aí esse é um cenário em que a equipe está dividida em 2 ou mais grupos, lugares, e aí esse cenário ele possui algumas características semelhantes ao single site. Se você olhar só para dentro as pessoas que estão em cada grupo, elas conseguem se comunicar diretamente, só que a comunicação entre os grupos, ela precisa ser eficiente, senão isso tende a gerar algumas ilhas de conhecimento entre os diferentes lugares. E aí, quando eu falo em ilhas de conhecimento, começa a gerar alguns comportamentos, como, por exemplo, um lugar se referir aos trabalhadores que atuam próximo a eles como nós, e aos trabalhadores que atuam em um outro lugar como eles, por exemplo. Isso vai gerando uma separação e é preciso ter cuidado para que essas pessoas entendam que elas fazem parte de uma única equipe e não de 2 equipes separadas que estão colaborando ali. Quando eu trabalhei na DataPrev, por exemplo, a gente tinha um cenário muito parecido com esse, porque a DataPrev ela tinha 5 unidades espalhadas pelo Brasil, né? Tem ainda, cada uma desenvolvendo partes do sistema, e a gente precisava colaborar com essas unidades de forma remota, e a gente não tinha essas tecnologias tão avançadas como a gente tem hoje
de videoconferência, a gente tinha que fazer, às vezes, uma chamada telefônica em conferência com outros estados, era um cenário mais difícil de se comunicar e essas bordas realmente elas ficavam mais evidentes. E além de termos 5 unidades, eu ainda participei de um projeto lá que era em parceria com o SERPRO, então a gente tinha 5 unidades da DataPrev, mais 3 unidades do SERPRO, na verdade o SERPRO tem 5, só que nesse projeto só estavam participando 3, colaborando para produzir um único sistema. Então, a comunicação nesse cenário era muito importante, né? E aí, o terceiro padrão que o Martin Fowler descreveu é o trabalhadores satélites. O trabalhadores satélites é quando você tem um single site ou um multi-site, por exemplo, você tem uma ou mais unidades com um grupo de pessoas atuando lá e você tem alguns membros dessa equipe que atuam de forma remota, elas não estão presencialmente naquele local. E aí, qual o risco disso? O risco é que essas pessoas que não estão fisicamente no local, elas não sejam incluídas no processo de decisão e não sejam informadas das decisões que estão sendo tomadas dentro do local de trabalho. Então, cada trabalhador que está em seu local de trabalho remoto precisa ser incluído nas discussões e nas reuniões e no fluxo decisório para que ele se sinta parte da equipe. E aí, por último, a gente tem esse último cenário aí que o Martin Fowler descreveu, que é o Remote First, ou eu chamo de trabalho distribuído também, ou orientado ao remoto. E aí, nesse cenário, toda a equipe ela trabalha remotamente, não existe um espaço físico comum onde essa equipe trabalhe, e aí a colaboração ela precisa ocorrer em um ambiente virtual. E aí, nesse cenário, é um cenário onde fica mais difícil de você ter aquele modelo de comando e controle em que o superior precisa saber se o seu liderado lá está trabalhando ou não e se ele está cumprindo a carga horária ou não. É muito mais difícil saber disso em um cenário distribuído. Então, essa relação ela precisa ser muito mais baseada na confiança e transparência e geração de engajamento dos trabalhadores, né? E aí, uma coisa que pode ocorrer no Remote First é, por exemplo, você ter um escritório lá, um coworking ou um local compartilhado que essas pessoas se dirigem para lá para fazer o trabalho, mas nesse cenário seria interessante que mesmo que 2 pessoas da mesma equipe estejam fisicamente no mesmo local, a interação possa ocorrer de forma remota no ambiente virtual para que essas 2 pessoas que estão juntas ali incluam também os que não estão presentes naquele momento. Então, a não ser que seja uma comunicação que realmente seja privada, que ela seja específica para aquelas 2 pessoas, é interessante que a comunicação seja levada a um contexto remoto, a um ambiente virtual, para que todo mundo consiga ter o contexto do que foi comunicado ali. E aí, em 2020, a gente teve esse cenário, né? O Covid-19 fez com que todos os trabalhadores tivessem que fazer um isolamento social para a gente ter um pouco mais de segurança sanitária, e isso fez com que todas as empresas fechassem os escritórios, as pessoas tiveram que ir para suas casas, e o resultado disso foi que todo mundo teve que trabalhar remoto de alguma forma, se virar, né? Muitas empresas não tinham essa vivência, não tinham estrutura de ambiente virtual para lidar com a situação, e teve que ser feito ali em cima da hora, né? Então, aqui é uma estimativa que o Great Place to Work fez de como que mudou a porcentagem de pessoas trabalhando remotamente separado por indústria, né? E aí, eu não sei se a letra ficou pequena aí, mas a primeira coluna são os profissionais de serviço. Então, antes da pandemia, a barra cinza, eles trabalhavam 12%
remotamente, e aí depois da pandemia passou a ser 89%, um crescimento de 77%. Em segundo lugar veio tecnologia da informação, 24%, passou a ser 88%. Em terceiro lugar, serviços financeiros, passou de 19% para 74%. Em quarto lugar, hospedagem e varejo, passou de 10% para 40%. O setor de saúde passou de 10% para 22% e outros passou de 10% para 56%. Então, eu tenho uma visão talvez um pouco enviesada de como é o trabalho distribuído, porque eu estou em uma das áreas que realmente teve um maior aumento de força de trabalho distribuída, que é a tecnologia da informação. Mas eu acredito que existem outras áreas também onde esses mesmos conceitos se aplicam, talvez não no setor de saúde, por exemplo, que você precisa realmente estar com o paciente ali na sua frente. Existem outros contextos que realmente você precisa estar presencialmente no lugar onde você presta o serviço. Mas não é o caso para a maioria dos setores, como mostra essa estimativa aqui. E o próximo slide aqui, ele mostra como que os CEOs das empresas que estão listadas lá na Fortune 500, como que eles visualizam o futuro dos seus espaços de trabalho, né? E aí a gente ainda vê um aumento de força de trabalho indo para o remoto, na visão dos CEOs, mas realmente ele fica mais focado nos mesmos setores que cresceram muito ali durante a pandemia, que são de serviços financeiros e seguros, tecnologia da informação e o setor de serviços profissionais. Então, não necessariamente esses conceitos que eu estou passando se aplicam a todos os setores da indústria. E aí aqui tem uma pesquisa que foi realizada em março de 2021 pela Envoy, e a Envoy estava querendo entender como que os empregados se sentiam em relação ao trabalho distribuído, né, o trabalho remoto. Então, eles chegaram à conclusão que 66% dos entrevistados ainda estavam receosos de voltar para o trabalho. Isso foi feito lá em março de 2021. Infelizmente, eu não consegui um dado mais recente do que esse. Eu sei que essa estatística ela deve estar mudando muito rapidamente de lá para cá. E aí, dessas pessoas que responderam, 47% delas falaram que procurariam um outro emprego caso os seus empregadores quisessem que elas se elas não tivessem uma forma flexível de trabalho em relação a ser presencial ou remoto. E, além disso, 2 a cada 5 pessoas disseram que elas topariam reduzir o seu salário para ter um ambiente de trabalho mais flexível. E, além disso, esse outro estudo da Deloitte, feito esse ano, eu não consegui um mês desse estudo, mas ele perguntou aos entrevistados se eles preferem trabalhar no escritório ou em casa. Isso é focado nos empregados e não nos empregadores. E desses empregados aí, a maioria concordou que sim, que prefere trabalhar de casa, ou seja, 54% preferem trabalhar de casa, 25% nem concordam nem discordam, e apenas 21% acreditam que é melhor trabalhar de um escritório. E aí surgiu a ideia do modelo híbrido, né? O modelo híbrido, eu tenho uma visão um pouco cética a respeito dele, porque para mim ele é muito complexo. Você tem que responder várias perguntas antes de adotar o modelo híbrido, e uma delas é se você vai, por exemplo, ter um regime fixo de escala, ou se você vai ser um modelo híbrido em que os trabalhadores vão para o escritório quando eles acham que precisam ir, ou se o escritório é realmente só mais um lugar onde eu posso realizar o trabalho que eu posso fazer de qualquer outro lugar. Então, o modelo híbrido tem várias nuances aí,
E aí uma pergunta que fica é se você já está voltando para um modelo híbrido, o que funcionava quando você estava trabalhando remotamente deixou de funcionar no híbrido. Se isso aconteceu, talvez você não precise de um modelo híbrido e talvez você precise realmente voltar presencial. Ou talvez você possa rever os seus processos para que você se aproxime mais do Remote First e inclua as pessoas que não estão fisicamente lá no escritório dentro do seu dia a dia de trabalho. E aí, por último, quem não está trabalhando presencialmente no modelo híbrido está sendo incluído nas decisões que estão sendo tomadas lá no escritório, está tendo o mesmo contexto que ele teria se ele estivesse lá. Essas perguntas são bem importantes de serem respondidas e, de preferência, que elas sejam respondidas com sim, porque se você não está incluindo quem não está presencialmente no escritório, se elas não estão tendo contexto do que está sendo discutido no escritório, provavelmente o modelo híbrido vai trazer mais problemas do que um modelo presencial, porque você vai ter que o tempo todo estar colocando o contexto de volta para as pessoas e o tempo todo essas pessoas que poderiam estar produzindo enquanto não estão lá presencialmente, elas vão começar a esperar, por exemplo, que quando chegar a minha escala, eu resolvo isso que precisa ser resolvido lá no escritório. E isso vai atrasando o nosso cronograma, né? Então, o cenário híbrido que eu penso que pode ser eficiente é um cenário híbrido que misture ali um pouco do single site com o remote first. Então, quem está presencialmente no escritório trabalha dentro do ambiente virtual e quem não está também colabora através desse ambiente virtual. E aí, se você começar a ter muita decisão sendo tomada aqui internamente, só entre quem está dentro do escritório, você começa a ter um cenário que se aproxima mais do trabalhador satélite, e aí essa comunicação com esses trabalhadores satélites que estão trabalhando remotamente precisa ser bem trabalhada. E a outra coisa que também é importante é que você acaba tendo como se fossem dois grupos single site. Se você, por exemplo, tiver uma escala que parte da equipe trabalha no horário, parte num dia, parte da equipe trabalha no outro dia, então você acaba tendo dois grupos, aí você acaba tendo os problemas do multisite, começa a gerar ilhas de conhecimento dentro desses dois grupos, e isso, na minha visão, eu acho que precisa ser alinhado para que todo mundo tenha a mesma visão, todo mundo tenha o mesmo contexto. Então, essa é uma frase do Anthony Wynne Cosner. Ele fez esse blog post lá no Dropbox, ele está escrevendo sobre o trabalho distribuído dentro do Dropbox, e o que ele diz é que o trabalho remoto é uma disciplina para o trabalhador individual, mas o trabalho distribuído é uma disciplina para toda a organização. E, para mim, essa frase ela é importante para que você entenda que se você quer trabalhar remotamente, se você quer ter pessoas trabalhando de forma remota, toda a organização tem que trabalhar para que essa pessoa seja capaz de trabalhar. Então, toda a comunicação precisa incluir essa pessoa, a liderança precisa entender que essa pessoa não está fisicamente presente ali na equipe, ela precisa ser incluída no fluxo decisório e precisa ter um trabalho para que essa pessoa participe de fato da equipe. E aí a gente entra em padrões de comunicação, falei bastante de comunicação até agora, e aí a gente tem dois padrões, eu classifico aqui entre comunicação síncrona e comunicação assíncrona. A comunicação síncrona, ela, vamos dizer que lá no início a gente tinha sempre comunicação síncrona, né? As pessoas se reuniam e conversavam umas com as outras. E aí a gente teve o telefone, que continua sendo uma comunicação síncrona, porque eu ligo para outra pessoa e eu espero que ela atenda na hora que eu estou ligando para poder passar a mensagem. Então, essa mensagem ela só vai ser passada se a outra pessoa atender na hora que eu liguei para ela. E um outro exemplo de comunicação síncrona são as videoconferências, essa comunicação que eu estou fazendo com vocês agora. Para quem está assistindo ao vivo, é uma comunicação síncrona. Como o vídeo, eu imagino que ele vai ficar gravado. Se for ficar gravado, quem assistir depois vai assistir de forma assíncrona.
mas para quem está assistindo ao vivo aqui é uma comunicação síncrona, eu estou mandando uma mensagem, vocês estão recebendo ao mesmo tempo que eu estou mandando, e você pode interagir comigo, mandar algumas perguntas no chat. Ao final da palestra, eu vou reservar um tempo para responder. Então, geralmente, uma comunicação assíncrona, ela demanda uma interação imediata, certo? E aí ela tende a ser uma comunicação mais rápida, porque você recebe a resposta exatamente no momento em que você faz a pergunta. E um cuidado que tem que se ter é que se a comunicação síncrona ela não tiver o devido registro, ela se torna efêmera. Ou seja, eu falo uma coisa para uma pessoa, se isso não ficar registrado, é muito fácil de a gente perder a informação que foi discutida ali no futuro, se a gente precisar recuperar. E aí, como é uma comunicação mais imediata, ela oferece pouco espaço para análise e elaboração das decisões ali, e ela propicia decisões menos embasadas. E, além disso, se você está, por exemplo, fazendo uma tarefa que exige um pouco mais de foco, quando alguém demanda uma comunicação síncrona com você, você tem que parar o que você está fazendo para responder. Então, isso compromete o foco das pessoas em tarefas mais complexas, tá? Se você está o tempo todo indo na mesa do colega, pedir alguma informação ou ligando para alguém, provavelmente possivelmente você está interrompendo alguma atividade que aquela pessoa esteja fazendo que precise de foco. E aí a gente tem a comunicação assíncrona, né? A comunicação assíncrona a gente pode enxergar como, por exemplo, uma carta, um e-mail, uma mensagem no mensageiro instantâneo. E aí, uma comunicação assíncrona, ela pode esperar que o interlocutor tenha disponibilidade para responder. Eu mando a minha mensagem e eu posso esperar que a pessoa que está recebendo aquela mensagem tenha disponibilidade para preparar uma resposta e me responder. Então, se ele teve tempo de analisar, de elaborar, ele consegue talvez me dar uma resposta mais precisa e mais embasada. E, geralmente, a comunicação assíncrona, ela tende a gerar registros do diálogo automaticamente. A gente tem comunicadores instantâneos, tem log, o e-mail, ele só some se você apagar. Só tem que ter um pouco de cuidado, porque se você começar a ter uma comunicação assíncrona no e-mail, outra no chat, outra num documento, e aí começar a espalhar demais essa informação, fica difícil de você recuperar depois o histórico todo daquela comunicação. Então, para esse cenário, eu acho que é importante a gente pegar o que foi discutido e escrever em algum lugar, né? E aí, eu trago como exemplo de comunicação assíncrona bem-sucedida o exemplo do open source. Não vai dar para vocês lerem o que está escrito nesse e-mail aí, mas esse é o e-mail onde o Richard Stallman anunciou a criação de um sistema chamado GNU. O GNU é uma tecnologia open source que foi desenvolvida de forma assíncrona através de e-mails. E aqui um outro exemplo da comunidade de desenvolvimento da linguagem Python, que é a linguagem de programação que eu utilizo no meu dia a dia. Toda e qualquer evolução da linguagem, ela precisa ser discutida com a comunidade através de uma proposta de melhoria da linguagem. A gente chama de PEP, Python Enhancement Proposals. Então, sempre que alguém tem alguma ideia que vai melhorar a linguagem de programação, elas fazem uma proposta de melhoria, e essa proposta de melhoria vai ser discutida de forma assíncrona e vai se chegar a uma proposta fechada daquela melhoria que vai ser implementada. E aqui o exemplo de uma RFC. RFC é o padrão que está por baixo da maior parte dos protocolos de comunicação que se usa na internet. Então, essa é a RFC que de padronização da internet, e ela também é discutida de forma assíncrona. Aqui, por exemplo, temos um e-mail de um dos participantes da discussão que fez uma sugestão de melhoria em uma proposta de RFC.
E aí, o que é que a gente usa para fazer uma colaboração distribuída, né? A gente tem os mensageiros instantâneos, WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Teams. Eu listei algumas tecnologias aqui que são mais utilizadas para isso. E aí, dependendo do grau de urgência que você coloca na sua mensagem instantânea, pode ser que você esteja transformando isso em uma comunicação síncrona, tá? Porque se você está o tempo todo exigindo que as pessoas lhe respondam as mensagens instantâneas no momento que vocês enviam, a pessoa vai ter que parar o que está fazendo para lhe ser uma comunicação síncrona. E aí, outras ferramentas, a gente tem e-mails, tem Wix, tem documentos físicos, podem ser uma ferramenta de comunicação também, apesar de que hoje em dia a gente está movendo todos os documentos físicos para o meio digital também, né? E aí a gente tem também ferramentas que a gente consegue colaborar. Não sei se todo mundo conhece todas essas ferramentas, eu vou listar o que cada uma delas faz. O Figma é uma ferramenta que a gente utiliza bastante para prototipação de tela, para design de telas, então design gráfico. E aí todas essas ferramentas elas permitem que você faça comentários pontuais em partes específicas do produto de trabalho ali. Então, se eu tenho uma tela que foi desenhada pelo designer e eu não entendi muito bem o porquê de uma parte daquela tela, eu posso fazer um comentário ali e depois eu mando para o designer, olha, eu fiz um comentário lá naquela tela e me responde lá. É melhor que essa resposta venha dentro da ferramenta de colaboração específica e não no mensageiro, porque o mensageiro não tem contexto nenhum do que está sendo discutido ali. O contexto está dentro da ferramenta, por exemplo, dentro do Figma. O Notion é uma ferramenta extremamente poderosa para você gerar uma base de conhecimento, você documentar decisões, documentar propostas. O Google Docs, acho que é um Office. O Google Docs e o Office 365 levaram o Office para a nuvem, né? Eu ia deixar as perguntas para o final, mas eu acho que essa pergunta que o Adriano fez aí, eu posso responder agora. A apresentação está disponível online, no final eu vou colocar o link, tá? Não é PDF, não é PPT, é um site mesmo que eu publiquei, e aí vocês conseguem acessar por lá. E aí a gente tem ferramentas que simulam lousas, por exemplo, você fazer algum desenho, tentar diagramar alguma coisa para explicar melhor um diagrama de sequência, um fluxo de trabalho, descrever um processo, ou coisas desse tipo, você pode tentar usar lousas virtuais. E tem uma questão que eu acho que ficou muito mal resolvida em relação ao trabalho remoto, que chama-se assinatura de documentos. A gente era muito acostumado a ter assinaturas físicas de documentos, caneta e papel, e a gente tem outras soluções um pouco mais seguras do que o processo que acho que muita gente acabou fazendo por não ter outra opção de assinar um documento, digitalizar e enviar esse documento digitalizado por e-mail. Na minha visão, não tem segurança nenhuma, não tem garantia nenhuma de autenticidade daquele documento, né? E a última mensagem desse slide que eu quero passar é: dê preferência a ter diferentes ferramentas para a sua vida profissional. Eu vejo que muitas equipes elas utilizam o WhatsApp como ferramenta de comunicação da vida social e do trabalho. Eu enxergo dois riscos aí. A primeira é que você acaba não conseguindo distinguir bem quando que você está trabalhando e quando que você não está. Então, se você recebe uma mensagem no WhatsApp do trabalho às 10 horas da noite e você estava só querendo olhar uma mensagem do grupo da sua família ali, você vai acabar querendo resolver aquela coisa do trabalho às 10 da noite, e isso pode levar a um cenário de burnout, de muita carga de trabalho, de trabalhar mais horas do que se deveria durante o dia. E o outro lado também é verdade. Você, por exemplo, está no seu trabalho ali focado, você está tendo que olhar o WhatsApp o tempo todo, porque essa é a sua ferramenta de comunicação com o seu ambiente de trabalho, só que você vai ficar sendo distraído por mensagens que não são específicas do trabalho ali, né? Você vai ficar recebendo mensagens da família, dos amigos, e aí você vai ficar olhando aquilo ali, se distraindo do que você realmente tinha para fazer no trabalho. Se não for possível usar ferramentas diferentes, usem contas diferentes na mesma ferramenta, também pode resolver.
E aí eu destaquei um pouquinho essa parte de assinatura digital versus assinatura digitalizada. A assinatura digital, ela é baseada em criptografia e ela garante a autenticidade e a integridade do documento que foi assinado. Então, se você recebe um documento com assinatura digital, e a assinatura digital não é escanear ou bater uma foto da assinatura e copiar isso e colocar no documento digital, é um certificado digital que precisa ser adquirido, que passa por um processo de reconhecimento de que você realmente é o proprietário daquele certificado e que, ao assinar, você precisa ter o certificado, saber a assinatura do certificado, e isso, com uma série de conceitos de criptografia que eu não vou explicar aqui, porque senão não ia caber na palestra, garante que aquele documento assinado digitalmente, ele é autêntico. E aí, uma regra simples é, se você tem um documento com uma assinatura digital, todas as assinaturas têm que ser digitais. Se você tem uma assinatura que não é digital, todas as assinaturas precisam ser físicas, tá? Porque senão você não garante a autenticidade e a integridade. E a assinatura digitalizada, escanear uma assinatura e colocar num documento claramente, ou escanear o documento assinado, claramente é facilmente fraudável, né? Então, fica a minha mensagem aqui, tentem levar, ou assinem tudo fisicamente, ou, se você quer ter o documento digital, assinem digitalmente. Além do certificado, tem algumas empresas trabalhando com essa forma de assinatura. Eu citei aqui a DocuSign, não sei se tem outras opções, mas fica a mensagem. E aí eu vou falar um pouco mais sobre a comunicação e sobre as ilhas de informação. Vamos supor que a gente tem uma reunião aqui com essas 3 pessoas e elas chegam à decisão de que elas querem construir um polígono, por exemplo. E aí aqui eu citei o exemplo com um programador, mas aqui talvez se apliquem a outras profissões também. Então, essa pessoa aqui, ela fica responsável por comunicar a quem vai executar a tarefa o que é que vai ser feito. E aí ele comunica com um pouquinho de diferença, né? No lugar de ser os ângulos serem abertos, eles são fechados, e aí no polígono virou uma estrela. E aí essa pessoa aqui nessa comunicação entendeu um pouquinho diferente também e fez uma estrela de uma cor diferente, inclusive. E aí, se a gente levar essa comunicação toda para uma fonte da verdade em comum, ou seja, durante a reunião a decisão ela é documentada em um lugar comum, onde todos os participantes concordam que essa é a decisão. Quando isso for comunicado para quem vai executar a tarefa, essa pessoa vai ter a mesma visão do que as outras pessoas tiveram e vai fazer a mesma coisa. Claro, também tem algum risco aqui da percepção ser diferente. Mas eu acredito que assim a chance é menor, e aí, no fim das contas, o que se precisa fazer é, terminou-se a decisão aqui, e essa decisão ser comunicada. Olha, decidimos isso e a definição do que você tem que fazer está aqui. E aí manda um link da base de conhecimento. Ainda tem o risco de ter problemas se, por exemplo, a pessoa que vai executar não está com acesso à base de conhecimento para receber a informação. Então, ainda tem o risco de quem vai comunicar uma coisa diferente do que realmente foi decidido. E aí, falando de clareza na comunicação, torne a informação mais acessível para todos os membros da equipe. E aí, quando eu falo em acessível, tem a visão de acessibilidade para pessoas com deficiência, mas também tem a acessibilidade de permissões de acesso mesmo. Às vezes a gente cria documentos em bases de conhecimento que tem um acesso restrito e que nem todo mundo tem aquele acesso para obter a informação. Então, se aquela pessoa ela precisa daquela informação, é interessante que acesso à base de conhecimento onde aquilo está documentado. Além disso,
defina metas e expectativas claras e transparentes. No final da apresentação, eu vou mostrar o que é um exemplo de definir expectativas claras. E aí, uma outra coisa que eu acho que é importante num cenário de trabalho distribuído é que a comunicação em excesso, ela geralmente é melhor do que a falta de comunicação. Só que tem que ter um cuidado para você não mandar mensagens diferentes em canais diferentes, né? Se você precisa que uma informação chegue a outra pessoa e você acha que o meio que você está usando não está fazendo chegar, você se comunica em excesso, vai por outros caminhos para que a informação chegue naquela pessoa. E aí, só ter o cuidado para sempre mandar a mesma mensagem. E eu tenho umas dicas também de etiqueta para comunicadores instantâneos. Primeira coisa, esse site nohello.net, ele dá uma dica que eu acho bem relevante. Quando você está trabalhando num cenário de comunicadores instantâneos, você não precisa que o interlocutor lhe responda para que você mande a mensagem. Então, no lugar de você mandar um oi e esperar que a pessoa responda, você já manda a mensagem logo de uma vez e a pessoa do outro lado vai lhe responder mais rapidamente. E aí depois você pode mandar um cumprimento, dizer que desejar alguma coisa boa para a pessoa. Mas evite dar o cumprimento e depois ainda esperar que a pessoa responda o seu cumprimento para depois mandar a mensagem. Isso gasta muito mais tempo. E aí, essas dicas aqui que eu vou mostrar agora, elas são baseadas num post no blog do Slack, que é a ferramenta de comunicação instantânea que eu uso no meu dia a dia, e que muitas equipes de desenvolvimento de software usam. Ela se parece um pouco ali com o Discord, com o Microsoft Teams, tem vários canais onde você pode se comunicar, você pode mandar mensagem direta para as pessoas que estão ali dentro da ferramenta. E assim, uma coisa que é importante é que quanto menos mensagens você mandar, menos notificações você está enviando para as pessoas e menos interrupções nos trabalhos delas você está causando, né? Então, escreva mensagens mais completas e bem formatadas em uma única mensagem, para que você não incomode tanto a outra pessoa com várias notificações. Uma outra coisa muitas dessas ferramentas elas têm o conceito de thread. Eu acho que o WhatsApp, por exemplo, não tem. Acho que o Telegram também não tem. Mas o conceito de thread é quando alguém levanta algum tópico específico, você pode alinhar as respostas naquele tópico e deixar a timeline ali, o fluxo de mensagens do canal, por exemplo, mais limpo, né? Então, sempre que surgir um assunto, no lugar de você responder no canal, você responde numa thread. Isso facilita a organização ali. E uma outra coisa é, se você só vai responder um tá ok, entendi, um obrigado, coisas desse tipo, você pode substituir essas mensagens só por uma reação na mensagem da pessoa, tá? É uma forma de deixar mais sucinta a comunicação também. E uma outra coisa importante, geralmente essas ferramentas elas têm perfis. Aqui, no meu contexto, o perfil ele é importante para você saber com quem você está falando. Então, é interessante que se tenha qual o papel que aquela pessoa desempenha, em que equipe que ela trabalha, qual a jornada de trabalho dela. Essa questão da jornada de trabalho ela é mais relevante em ambientes que tenham jornadas de trabalho flexíveis, né? Que as pessoas não precisam estar disponíveis sempre nas mesmas horas de trabalho. Existem equipes também que têm time zones diferentes, fusos horários. Eu já precisei interagir com pessoas que estão, por exemplo, lá na Suíça. A Suíça, acho que são 5 horas de diferença daqui para lá. Então, eu saber qual é a jornada de trabalho dessa pessoa pode ser importante para eu saber quando que ela vai poder me responder. E outra coisa, prefira canais públicos, a não ser que você esteja realmente discutindo algo muito pessoal de cada pessoa, prefira discutir os assuntos em canais públicos. Se você está tomando uma decisão em um canal privado, essa decisão ficou restrita a quem está naquele canal privado, né? E, por último, use menções com sabedoria. Essas ferramentas, geralmente, elas permitem que você marque uma pessoa que você quer que seja notificada sobre aquela mensagem
E aí, de novo, menos notificações significa que a gente tem menos interrupções e mais tempo para produzir. Então, tem uma forma de você notificar todas as pessoas que estão presentes em um canal, e essa forma aí você tem que ter muito cuidado, porque isso vai notificar realmente todo mundo que está participando ali. E não necessariamente a sua mensagem precisa de uma atuação de todo mundo que está no canal ao mesmo tempo. E aí, mais uma coisa, comunicadores instantâneos não são bases de conhecimento. Mova as discussões que você está tendo em ferramentas de mensagem instantânea, mova para as ferramentas mais específicas do assunto em questão. Por exemplo, se é um design, mova a discussão lá para dentro da ferramenta que lida com design. Se um outro contexto de trabalho e você tem uma ferramenta específica para isso, por exemplo, você está num contexto de atendimento ao cliente lá, com uma ferramenta como o Zendesk ou coisa parecida. As pessoas vão abrir tickets naquela ferramenta, né? Então, no lugar de você ir no chat discutir sobre o ticket, coloque a sua mensagem dentro do ticket mesmo, que aí as pessoas vão ter todo o contexto do que já foi discutido a respeito daquilo. Tem outras ferramentas para outras finalidades, eu não vou conseguir recuperar todas elas. E aí você pode usar os comunicadores instantâneos para dizer, olha, fulano, eu mandei uma pergunta lá no ticket tal, que eu quero que você dê uma atenção. E aí essa pessoa responde lá pelo ticket também. Além disso, documente os resultados das suas comunicações, sejam síncronas ou assíncronas, pensando em quem pode precisar dessa informação no futuro. Então, você teve uma discussão ali no chat ou coisa do tipo, documente isso em um lugar um pouco mais consolidado e tente... E aí, se você perceber que você está precisando explicar várias vezes a mesma coisa para várias pessoas diferentes, provavelmente isso significa que você precisa gerar uma documentação que responda a essa mesma pergunta. Então, pare, documente isso, e aí sempre que alguém lhe perguntar de novo, você simplesmente manda o link para a documentação. E aí, o interessante disso é que a sua documentação ela pode evoluir à medida que você vai identificando que ela não foi eficaz para uma pessoa ou para outra. E aí, se você deixar essas coisas que você precisa explicar várias vezes bem documentada, no fim das contas você vai ter mais tempo para produzir o que você precisa produzir e para gerar mais documentação também. E aí, como que funciona geralmente o fluxo de trabalho de uma tarefa distribuída, né? Geralmente você vai começar uma tarefa, você precisa verificar se você já tem todas as informações que você precisa. Se você não encontrar, então você pode perguntar em um canal público. Isso aí não precisa ter vergonha, ninguém precisa saber tudo. E aí, provavelmente alguém vai lhe responder ou com um link para uma documentação ou com uma resposta mais eficiente. E aí você pode refletir e ver se você pode contribuir documentando aquela informação ou até mesmo facilitando o acesso a ela. Se você não conseguiu encontrar, então talvez tenha um problema aí para encontrar realmente aquela informação. E, por último, uma prática que a gente tem bastante na nossa comunidade de software, pedir revisão do trabalho aos seus pares. Você pedindo revisão é uma ótima oportunidade para corrigir falhas do que você fez, isso não tem problema nenhum, todo mundo erra, e também disseminar conhecimento. As pessoas que estão revisando o seu trabalho, elas vão aprender um pouquinho de como que faz o que você acabou de fazer. Senso de urgência é uma questão importante, nem toda pergunta precisa de uma resposta imediata. Se você pode esperar por horas, mande a mensagem, espere. Se você precisa de uma resposta em poucos minutos, mencione alguém. Se você precisa de uma resposta imediata, deixe isso claro para todos. E eu vou passar rápido aqui sobre esses slides, porque eu acho que o tempo já está acabando. Então, se você tem uma coisa que é urgente e importante, faça, mas esse cenário ele é difícil de acontecer, não acontece sempre. Se não é urgente, mas é importante, planeje. Se é urgente e não é importante, evite, mas às vezes o que não é importante para você pode ser importante para outra pessoa, e aí um pouco de empatia pode ser bom. E se não é nem urgente nem importante, provavelmente é uma distração, elimine.
Eu vou pular essa parte de reuniões aqui, porque senão não vai dar tempo. E, por último, acho que é importante a gente socializar com a equipe. Tem essa ferramenta que é bem interessante, que você consegue formar círculos de reunião ali de forma dinâmica. Essa outra ferramenta do Donut é interessante porque você consegue randomicamente se encontrar com algum colega de trabalho, como aconteceria, por exemplo, em um cafezinho ou coisa do tipo, ou um corredor. E, ao fim, celebre as conquistas, faça com que as pessoas se sintam parte da sua conquista. Eu não sei por que o slide parou, mas será que se eu parar aqui e mandar de novo, funciona? Por agora foi. E aí, por último, esse é o exemplo que eu ia dar de expectativa. A empresa onde eu trabalho, que é a LoadSmart, a gente tem a nossa cultura publicada em uma ferramenta pública que a gente chama de GitHub. E aí, aqui nesse documento, tem descrito todas as coisas que nós fazemos para que se tenha a cultura que a gente tem dentro da equipe. E aí, por último, se um trabalhador está remoto, o time inteiro também deve trabalhar remoto. Eu estou achando que o slide parou de novo, porque esse slide que eu estou mostrando é diferente. E é isso. Obrigado pela atenção. Os meus slides estão disponíveis nesse link aqui. Eu vou mandar no chat aqui. E se você tem algo a adicionar, me adicione aí em uma dessas redes, né? GitHub, Twitter e LinkedIn são as redes que eu utilizo para trabalho. Eu tenho outras redes para questões pessoais, mas essas são as que eu utilizo para trabalho. E se você gostou da ideia de ambiente de trabalho distribuído, a LoadSmart trabalha dessa forma e a gente tem vagas em aberto aí para pessoas atuando aqui de toda a América Latina, né? E, por último, no último slide aqui tem algumas referências. Eu escutei bastante um podcast chamado Distributed, desse Matt Mullenweg. Ele é o dono de uma empresa chamada Automatic, e a Automatic, para quem não sabe, é a empresa que está por trás do WordPress, que é a ferramenta de blogs mais utilizada do mundo, né? A equipe dele sempre foi distribuída. Eles tinham uma mesa em um coworking lá no Vale do Silício, mas a equipe trabalha distribuída ao redor do mundo inteiro. Tem uma empresa brasileira que está fazendo um bom trabalho em difundir esse conhecimento, chama-se Officeless. Não estou recebendo nada por colocar o nome deles aqui, acho que inclusive eles nem sabem que eu coloquei o nome deles aqui, mas eles têm um conteúdo bem bacana. Tem um livro chamado Remote, Office Not Required. Esse livro é um pouco antigo, é de 2013. Foi criado por uma pessoa de uma equipe da 37 Signals, que é a empresa do criador do Ruby on Rails, que é um framework Ruby que foi muito utilizado. Hoje em dia não está mais tão utilizado assim, mas a 37 Signals trabalha remotamente há bastante tempo também. E, por último, tem um guia de trabalho remoto dessa empresa chamada Xteam. Xteam é uma empresa, eu acredito que é uma empresa de open source, de outsourcing, que contrata pessoas de desenvolvimento de software ao redor do mundo e presta esse serviço de outsourcing. Então, eles têm esse guia bem documentado de como que se trabalha remotamente. Agora, por último, eu vou responder as perguntas. Eu vi aqui que tem uma pergunta do Adriano sobre o custo de uma assinatura digital. Eu não tenho esse número agora, Adriano, mas realmente eu acho que é um valor significativo. Acho que é na casa de R$100 por ano, mas eu acho que eu acabei de renovar a minha, foi R$300 por 3 anos. Não é algo barato. A minha visão é que isso deveria ser mais acessível, para que seja uma prática mais difundida, né?
eu confesso que eu não consigo visualizar o porquê de ter esse custo tão alto, mas infelizmente tem. Mais alguma pergunta? Isso que a Graziella está falando no chat aí, quem tiver mais alguma pergunta e não conseguiu mandar aqui pelo chat da palestra, você pode mandar uma mensagem diretamente para mim aqui por essa plataforma. Adriano, a palestra, o slide lá é uma imagem com o símbolo da Go RN e o título, né? Se você apertar para os lados, ele vai passando os slides, tá bom? Conseguiu resolver aí? Eu não sei se você tentar imprimir, se ele gera um PDF bonitinho aqui. Gera mais ou menos. Mas não em forma de slide. O slide fica nesse formato aqui.